pessoal dos 8º anos, como prometido, videozinho de correção dos exercícios, né, das atividades suplementares. Capítulo 1, aqui na página 24, né, os primeiros exercícios falam sobre decimais, né, números inteiros em forma de fração. Esse primeiro é para você escrever os números inteiros na forma de fração de 3 maneiras diferentes. Então, qualquer fração que dividindo um número pelo outro resulte em 5, né? Então, por exemplo, 10 sobre 2, 15 sobre 3, né? 50 sobre 10, são exemplos, cada um dá um exemplo, né? E letra B, menos 8. Tem que lembrar que se é negativo, tem que ser um número, né? Uma fração negativa também, que resulte em 8, poderia ser o menos 16 sobre 2, o menos 40 sobre 5 e uma opção pode ser o menos 80 sobre 10, resultando em menos 8. É isso. Próximo dígito, olha lá, ó. Próximo exercício número 2, o 1 ainda, né? 1, algarismo romano 2, ele fala assim, ó, escreva os números decimais na forma de fração, se possível simplifique a fração. Então a primeira coisa, você escreve o número sem a vírgula, embaixo o 1 seguido de zeros. Se eu tenho 3 casas, são 3 zeros. Dá para perceber que os números são pares, então dá para se dividir pelo menos por 2, né? No caso aqui, a gente pode dividir esse número por 4, deixa eu ver, simplificando em cima por 4 e embaixo por 4, nós vamos ter 2001 dividido por 250, tá? E aí, né, os números não dá mais para simplificar, essa é a fração irredutível, certo? Próximo valor, né, é negativo, então vamos lá. Esse número escrito sem a vírgula fica, como o zero está antes, vai ficar 35.001, 35.001, dividido por 1 seguido de zeros. Eu tenho 4 casas depois da vírgula, então eu vou colocar 4 zeros aqui, 2, 3, 4, certo? Dividido por 10.000, 35.001 dividido por 10.000. Bom, esse número ele não dá para simplificar, certo? Então, minha resposta é essa daqui. Não dá para simplificar nada. Agora, no 1, 3, é para você transformar em número com vírgula, ao contrário da 2. Então, a primeira coisa, ele é negativo, escrevo o número. São 2 casas que eu tenho que ter, 2 casas decimais, porque são 2 zeros aqui no denominador, 1 seguido de 2 zeros. Então, 1, 2, bota vírgula, dá menos 0,17, certo? E o outro aqui, né, vamos escrever o 31. 1, 2, 3, 4 casas tem que ter depois da vírgula. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, completa-se com zeros, e aí eu tenho 0,0031. Bom, esse próximo, número 2, ele pede para determinar a fração geratriz de cada dízima periódica, usando a regra prática. Vamos lembrar que as dízimas periódicas elas podem ser simples ou compostas, né? Se depois da vírgula eu já tenho período, como essa primeira aqui, ó, período é o 0,8. Depois da vírgula, na letra B, o período é o 2, 3, 4. Então elas são simples. A letra C e a letra D me configuram uma situação de dízima periódica composta, porque depois da vírgula o período é o 6 e eu tenho 2 casas entre a vírgula e o período. Mesma coisa aqui, o período é o 35, eu tenho 2 casas entre a vírgula e ele. Então essas duas são compostas. Para se determinar a regra prática que nós estudamos lá atrás, fração geratriz, né, de uma dízima periódica simples. A gente vai fazer, né, a fraçãozinha lá, e P, onde I é a parte inteira, P é a parte periódica, né, menos I, e embaixo é dividido por
9, 9, 9, sequências de 9, o número de 9 depende do número de casas do período. Então vamos lá. Então aqui eu tenho, né, a parte inteira que é o 0, vou escrever aqui. A parte inteira que é o 0, seguido do período que é o 0,8, subtraído pela parte inteira que é o 0, dividido, né, vou deixar até aqui em cima, ó, aqui do lado, dividido pelo tanto de zeros que tem conforme é o número de casas do período. São 2 casas, então são 2 noves. E aí eu tenho que aqui vai dar 8 menos 0, né? Dá 8. E embaixo 99, então a minha resposta é 8 dividido por 99. Tá? 8 sobre 99, essa é a fração geratriz. Na letra B, também é simples. Então, IP, parte inteira, seguida do período 2, 3, 4, menos a parte inteira, menos 5, dividido por tantos 9 quantos forem as casas do período, em sequência. São 3 casas, 3 noves. Portanto, eu tenho que é 5.234, a letra B, né? Menos 5, que vai dar 5.229. 5.229 dividido por 999. Bom, aqui dá para a gente simplificar, certo? Nós vamos simplificar isso daqui dá por 9, né? Se você somar os algarismos aqui, ó, 5 e 2, 7, 2, 9, 9, 18. Aqui também dá 27, dá por 9. Então, isso daqui, simplificando por 9, nós vamos encontrar em cima dá 581 e embaixo, né, o denominador 111. Portanto, a nossa resposta, fração geratriz, é 581 sobre 111. Se você dividir esse valor por esse, você vai encontrar essa dízima periódica. Lembrando que a dízima periódica pode ser escrita através de fração, né? Então ela é um número racional, certo? Conforme já dito, a letra C é uma dízima periódica composta, né? E a regrinha é essa, lembrando, né? Em cima a gente coloca os algarismos que compõem a parte inteira, seguidos dos algarismos da parte n, que é não periódico, entre a vírgula e o período. Em sequência, o algarismo que é o período, menos in, dividido por 9 seguido de zeros. Vai ser o número de 9 é igual ao número de casas do período e o número de zeros é igual ao número de casas da parte não periódica. Então vamos lá. I, 0, né? N seria essa parte aqui, ó, até o período, 0, 0. P, período, 6, menos a parte antes do período, né, 0, 0, 0, parte inteira, menos, né, parte inteira e n, dividido por tantos 9, número de 9 é igual ao número de casas do período, que é um período, uma casa só, então 9, né, porque tem um 6, e o número de zeros é igual a 2, porque são 2 casas entre a vírgula e o período, então 2 zeros. Portanto, nós temos, esse número vai ser o 006 menos 00 dá 6 dividido por 900. Nós podemos simplificar isto por 3, né? Por 3 aqui. Pode ser por 6 direto também, né? Se você dividir por 3 dá 2, por 3 dá 300. Dividindo por 3 novamente, nós temos por 3 não, por 2, né? Por 2 dá 1, por 2 dá 150. Portanto, a resposta é 1 sobre 150, ok? Pode fazer pelo dispositivo prático, que é essa regrinha. Aí, o próximo também é uma dízima composta, a letra D, tá? Então, nós vamos resolver, vamos lá, fração, né? Parte inteira é o 1, seguido da parte não periódica, o 4, 2,
seguido do período, que é o 35, menos a parte inteira, 1, seguida da parte não periódica, 42. Embaixo serão 2 noves, porque o período é 2 casas, o 35, o 3 e o 5, e 2 zeros, porque a parte não periódica é formada por 4 e 2, né? 2 algarismos, então são 2 zeros. Fazendo o cálculo, 14.235 menos 142, nós temos 14.093 dividido por 9.900. Bom, esse número aqui dá por 3, dá por 9, mas em cima não dá. Ó, dá por 2 também, porque ele é par, mas em cima eu tenho 1 e 4, 5, 5 e 9, 14, 3, 17. E após um período de tentativas, a gente vai perceber que não se pode simplificar mais, então essa é a fração irredutível, ok? Bom, essa número 3 é uma questão de múltipla escolha e é para assinalar a alternativa correta. Eu tenho um x que é uma dízima periódica e o y que é uma dízima periódica. O que a gente vai fazer? Vamos transformar essas duas dízimas na fração geratriz delas para a gente perceber qual que é a resposta correta, tá? Então, o x aqui vai ficar 1/9 quando você fizer, né, a regrinha para achar a fração geratriz. E o y, então x é igual a 1/9. E o y você vai encontrar 9 nonos, né? Porque você pega essa parte e essa parte, menos a parte inteira da 9, e embaixo 9 só, porque o período é uma casa. E eu posso arredondar isso, né? 0,999999 pode ser arredondado por 1, e 9 dividido por 9 é 1. Então o meu x é 1/9 e o meu y é 1, certo? Uma vez que a gente já fez o processo que foi explicado no exercício anterior para calcular a fração geratriz. E agora a gente vai testar, né? Será que esse valor mais esse dá 1? Bom, não dá, né? Porque eu já tenho 1 aqui, aqui teria que ser 0, né? Aqui a gente vai perceber que a única alternativa aqui que é a correta é a letra D, certo? Vamos fazer esse cálculo, ó. 1 sobre x mais 9, o x é 1/9 e o y é 1, Então, 1 sobre x mais y, perdão, né? 1 sobre 1/9 mais 1. Estou substituindo o que é o x e o que é o 1. Agora vamos resolver esse cálculo. Vai ficar 1 sobre, aqui embaixo eu tenho que tirar MMC, né? 9 por 9 dá 1 vezes 1, 1, mais 9 por 1 aqui embaixo dá 9 vezes 1, 9. Portanto, eu tenho que é 1 sobre 10 nonos, correto? E aí eu tenho uma divisão de fração, ó. O 1 vai multiplicar, então, inverte a fração de baixo, 9 décimos. E aí eu vou concluir, né? 1 vezes 9 dá 9, embaixo do 1 tem 1 vezes 10 dá 10, é 9 décimos, e 9 décimos escrito em decimal é 0,9, portanto a alternativa correta era a letra D, né? Você pode perceber que x menos y não dá 8 nonos, né? Quando você fizer 1 nono menos 1 nono, vai dar menos 8 nonos, então não é a letra B. Multiplicando também não dá, né? Porque 1/9 vezes 1 não dá 0,9, e esse valor vezes esse também não dá 1, correto? Muito bem, moçada. Essa número 4 tem alguns números que estão na reta, é para você colocar verdadeiro ou falso, né? Um trecho da reta real. E aí, aqui está falando assim, ó, 0 é menor que A vezes B, que é menor que 1, ou seja, A vezes B está entre 0 e 1. Então, você pode dar valores. Por exemplo, entre 0 e 1, você pode pegar aqui o 0,5, mais ou menos a metade, vezes 0,7.
Multiplicando esses valores, eu vou encontrar um valor que está entre 0 e 1. Né? Então, a letra A é verdadeira. Lembra que eu falei que quando você analisa esse sinalzinho aqui, na realidade a escrita é o seguinte, o que você tem que entender. Este valor que está no centro tem que estar entre 0 e 1. Então, isso é verdadeiro. Agora, C vezes D. O C está aqui, né? É um valor negativo. E o D está aqui, é um valor negativo. Ele está na parte negativa da reta. Quando eu multiplicar eles dois, a resposta vai estar entre menos 1 e 0, ou seja, vai estar nessa parte negativa. Aqui é falso. Por quê? Porque quando eu multiplico menos vezes menos dá mais. Então a resposta C vezes D, o produto, ele não vai estar entre menos 1 e 0, ele vai estar na parte positiva. Aí vamos para a letra C. D vezes A. D é um valor negativo. A é um valor positivo. Menos vezes mais dá menos. E aí ele está perguntando se D vezes A está entre menos 1 e 0. E sim, ele vai estar entre menos 1 e 0, porque é um valor negativo, né? E é um valor entre 0 e menos 1, tá? Então aqui é verdadeiro. Letra C, verdadeira. E letra D, C ao quadrado, ou seja, o C é negativo. Quando eu faço menos vezes menos, que é elevado ao quadrado, eu tenho uma resposta positiva. Ele está falando assim, será que C ao quadrado é menor que D vezes C? Tá, eu tenho aqui D vezes C. D vezes C é um valor negativo vezes um valor negativo. Você pode pensar o seguinte, cadê D vezes C? Dando valores, por exemplo, você chama isso daqui de 0,5 e isso aqui de 0,7, né? Você pode posicionar ele menos 0,5, menos 0,7. Quando você multiplicar ele por ele mesmo, você vai obter um valor menor que ele vezes o D, né? E aí nós chegamos à conclusão que a resposta é verdadeira. Só complementando, né? Vai dar uma resposta positiva, C vezes C, né? E o C vezes D também vai dar uma resposta positiva, ok? Mas como está entre 0 e 1, quando se colocar lá do outro lado da reta, o D ele vai obter, o C ao quadrado vai obter uma posição mais próxima do zero do que D vezes C. Na dúvida, né, você coloca valores para D, C, A e B e faz a conta, certo? Bom, o número 5 pede para nós determinar o valor das seguintes raízes utilizando a calculadora para conferir os resultados, tá? Só para conferir, né? Então vamos lá, como nós vamos fazer aqui? Nós vamos fatorar os valores, tá? Então vamos pegar, por exemplo, 484. Vamos fatorar a raiz quadrada, colocar aqui letra A. Pedir para vocês fazerem isso, né? Então, por 2 dá 242. Decomposição, né, em fatores primos. Por 2 dá 121. Não dá mais por 2, não dá por 3, não dá, só vai dar por 11. Por 11 dá 11. Por 11 dá 1. Agrupando de 2 em 2, nós temos, né, 2 vezes 11, 22. Portanto, a resposta da letra A é 22, tá? Aqui. Letra B. O que nós vamos fazer? Nós vamos transformar em fração. Vai ficar 841 dividido por 100. E aí agora a gente calcula a raiz de 841 e a raiz de 100, certo? Raiz de 100 é 10. Raiz de 841, vamos fazer decomposição. O 841 é um número chato porque ele não dá na sequência dos números primos, ele não dá por 2, por 3, por 5, por 9, por 5, por 11, 7, 11, 13, né, 17. Ele só vai dar por 29. 841 por 29 dá 29, que por 29 dá 1. Ou seja, 29 vezes 29 dá 841. Então aqui a resposta é
29 sobre 10, que transformando em número com vírgula vai ficar 2,9. Resposta da letra B. A letra C, raiz cúbica de 1000 é 10, né, gente? Mas se você fatorar, você vai encontrar, né? Olha lá, por 2, 500, por 2, 250, por 2, 125, por 5, 25, por 5, 5, por 5, 1. Vou agrupar agora de 3 em 3, porque é a raiz cúbica. Daqui eu tiro um 2, daqui eu tiro um 5, 2 vezes 5 dá 10. Portanto, letra C, a resposta é 10. Ok? E, por fim, olha lá, eu tenho, né, a raiz de raiz cúbica de 1,728. Vai ficar raiz cúbica de 1728 dividido por 1000, porque são 3 casas depois da vírgula. A raiz cúbica de 1000 nós já vimos que é 10. E agora vamos fatorar o 1128, tá? Que eu fiz a fatoração aqui do lado, ó. Tá vendo? 1128 por 2 dá 864, por 2 432, por 2 216, né? Fazendo a decomposição, por 2 108, por 2 54, por 2 27, por 3 9, por 3 3, por 3 1. Raiz cúbica, a cada 3 valores repetidos eu tiro 1, né? Como se eu estivesse calculando aos poucos. A raiz cúbica de 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, é 2. Raiz cúbica de 8 aqui é 2. Raiz cúbica, né, de 27 é 3. Então, de cada 3 valores, por ser raiz cúbica, eu tiro um valor que repete, valores repetidos, óbvio. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 3 dá 12. Portanto, nós temos como resposta aqui, ó, 12, raiz cúbica de 1728. E aí, transformando em número com vírgula, vai dar 1,2. Bom, esse exercício é um exercício de diagramas, né? Para a gente representar no diagrama aqui dos conjuntos naturais, inteiros, racionais, os irracionais, e tudo forma os reais. Então, primeiro número, menos 9. Menos 9, ele não é natural, ele vai entrar aqui, ó, menos 9, tá? Segundo aqui, o 11. O 11 é natural, então ele entra aqui dentro do círculo N. O terceiro, 3/4, ele é racional, porque todo número que é racional pode ser escrito em forma de fração. Então, eu vou colocar ele aqui. O próximo aqui, a letra D, é menos 7/6. Também, por ser negativo, vou colocar dentro do Z? Não, ele não é inteiro. O Z é o conjunto dos números inteiros. Então, menos 7/6, vou achar uma fraçãozinha para ele aqui, um lugarzinho. O menos 20/4 dá para dividir. Menos 20 dividido por 4 dá menos 5. Então, essa fração resulta um valor negativo, que é inteiro, né? Então, ela vai entrar aqui dentro do Z. Vou escrever menos 20/4, do jeito que está ali. Esse valor é uma dízima periódica, que pode ser escrita através de fração, né? Em forma de fração, através da fração geratriz. Então, ele vai entrar dentro do quê? Então, vou escrever aqui 0,56656. É uma dízima periódica porque tem período. São infinitas casas decimais e o período é o 5, 6. Agora, raiz de 3 não pode ser escrito em forma de fração e é um número irracional. Então, vai entrar nessa partezinha aqui, ó, no Q', que representa números irracionais. Todas as raízes não exatas, raiz de 3. Se eu pegar menos raiz de 3 e dividir por 2, eu também vou ter o número irracional. Então, vai entrar aqui, menos raiz de 3 dividido por 2. E também 4 raiz de 7. Raiz de 7 é real, existe. Mas é um número com vírgula, né? É um decimal, é uma dízima não periódica. Tá? Então, eu coloco ele aqui, ele é um número irracional, menos 4 raiz de 7. Então, corrijam, por favor, né? Esse exercício sempre, né, cai, sempre pede para se preencher, tá ok? Aí o número 7 e o número 8, vamos fazer também, apesar de eu não ter pedido, mas já fica corrigido, tá? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó.
Menos 1 elevado a 80, expoente par, base negativa. Então, quer dizer que a minha resposta vai ser positiva e 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 80 vezes vai dar mais 1. Mais. Menos 1 elevado a 81. Base negativa, expoente ímpar, resposta negativa. Mais menos 1, né? Deixa eu dar um zoom aqui agora, que agora eu posso dar zoom. Aí. Aí, menos. Mais 1 elevado a 79. Mais 1 elevado a 79, dá mais 1, porque quando a base é positiva, a resposta é sempre positiva, independente do expoente. Dividido por 4, que multiplica. Vamos resolver as potências primeiro. Menos 1 elevado a 78 dá mais 1, porque o expoente é par. Base negativa, expoente par. Então já coloquei o 1 aqui. Mais 5 que multiplica. Menos 1 elevado a 77, base negativa, expoente ímpar, resposta negativa. Ok? Então vamos continuando. Aí eu vou tirar o parênteses aqui, ó, vai ficar 1, menos 1 lá em cima, menos vezes mais, menos 1, dividido por 4 vezes 1, 4, 5 vezes menos 1, menos 5. Ok? Mais vezes menos dá menos, então vai ficar 4 menos 5. 1 menos 1 dá 0, vai sobrar menos 1 dividido por 4 menos 5, menos 1. Menos dividido por menos dá mais, 1 dividido por 1 dá 1. Resposta 1, tá? Dá número 7. E para terminar, vamos calcular essas potências aqui, tá? Deixa eu ver se está aparecendo. Aí, agora sim. Expoente negativo, tá vendo? Então, o que eu tenho que fazer? Inverte-se a base. Troca-se o sinal do expoente, né? Olha lá, troca o sinal do expoente e inverte-se a base. Dentro do parênteses, 1 elevado a 3 eu elevo em cima, elevo embaixo. 1 elevado a 3 é 1, é 1 vezes 1 vezes 1, e 5 elevado a 3 é 125. Aqui, interessante eu transformar... Não, vamos para a letra B primeiro, né? A letra B está aqui. Meio elevado a menos 1, inverte-se a base, troca-se o sinal do expoente, fica 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é 2. Tá? Letra C. Base negativa e expoente negativo. Vamos cuidar primeiro desse número, vamos transformar ele em fração. Vai ficar menos 2 décimos elevado a menos 3. Agora eu vou cuidar do expoente, vou inverter a base, vai ficar menos 10 sobre 2, troco o sinal do expoente, elevado a 3. Menos 10 dividido por 2 dá menos 5. E menos 5 elevado a 3, vou responder aqui embaixo. Base negativa, expoente ímpar, resposta negativa. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Portanto, a resposta é menos 125. Letra D. Letra D, nós temos esse menos aqui fora, né? Eu vou deixar ele e vou responder 7 elevado a menos 4, tá? Então, para mim resolver o 7 elevado a menos 4, vou até fazer assim, ó. Vai ficar 1/7, porque eu tenho que inverter a base dele e trocar o sinal do expoente. E o menos eu deixo lá fora, porque esse menos é de fora, né? Agora eu resolvo, menos, né? 1 elevado a 4 é 1. 7 elevado a 4 dá 7 vezes 7, 49. Vezes 7, do 343, vezes 7, 2.401, tá? 2.401. Com o menos de fora, a resposta é negativa, 1 sobre 2.401. Então tá aí corrigida a primeira, deixa eu só chegar um pouquinho que eu falei e não cuidei, né? Ó, eu cheguei aqui, né? Elevei a 1 a 4, o menos eu mantive lá fora do parênteses, 7 elevado a 4 está aqui, né? E aí só tirei do parênteses aqui, porque menos vezes mais dá menos, 1 sobre 2.401. Esse foi o primeiro vídeo de correção das atividades suplementares, página 24, 25 e 26. E aguardem os próximos vídeos aí de correção, né? Lembrando que eu só estou fazendo correção aqui, conforme eu falei para vocês na aula,
porque a gente, né, vocês já entregaram alguns exercícios e às vezes não dá tempo da gente fazer a correção de todos os exercícios em aula. Mas se tiver dúvida em alguns desses exercícios, a gente pode questionar, né? Vocês marquem aí, ver qual que errou, qual que não entendeu, e a gente vai discutir em aula, tá? Na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado. E é isso aí.